Meus irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre o evento que teve na Igreja Pentecostal Deus é Amor, da Celebra Nação. Os irmãos sabem que todo ano acontece o Celebra Nação e todo ano eles procuram uma cultura para eles poderem celebrar ali, né? E esse ano eles celebraram a África, né? A cultura africana. Então ali, meus irmãos, vocês sabem que os irmãos africanos eles gostam de dançar. E a irmã Irenia, ela veio a público e falou, porque as pessoas estavam questionando por que a Igreja de Deus e Amor agora os irmãos estão dançando, porque antigamente era pecado, né? Que o missionário não permitia. E isso é uma verdade, tá? Eu sou crente da Deus e Amor, já tem 25 anos, e eu sei que a Deus e Amor toda a vida proibiu dança na igreja, na época do saudoso missionário Davi Miranda. O missionário nunca aceitou dança na igreja, não era para fazer nem gesto, imagina dançar. Então, meus irmãos, agora, né, depois que o missionário faleceu, a igreja realmente mudou bastante, e uma das mudanças é que hoje eles estão aderindo à dança, né? Vocês puderam ver que tem aí um vídeo circulando na internet que a Débora está ali fazendo um passinho também, dançando juntamente com os irmãos africanos ali, naquelas dancinhas deles ali, e ela também está ali, né, fazendo ali os passinhos dela ali, dançando, e as pessoas começaram a questionar que era pecado, né, que o missionário falava que era pecado. E então a irmã Irene veio e falou que realmente não é pecado, que a Bíblia fala, né, que quando Moisés com o povo de Israel fizeram a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz, né, meus irmãos? E a irmã Irene, ela cita também esse texto, ela fala que Miriam, ela dança ali, né, usando os instrumentos ali, tamborim, e ela dança, né, em forma de agradecendo o Senhor. Então, a dança não é pecado. E ela cita também aquele texto sobre Davi, quando Davi pega a arca do Senhor, traz para Jerusalém e ele dança ali, né? Na verdade, a Bíblia fala realmente que Davi dançou, Miriam dançou, e os irmãos sabem muito bem. Pela Bíblia não é pecado, mas o missionário não aceitava, né? Então, era uma regra que ele não aceitava e a gente foi discipulado dessa maneira, que não podia, né? Eu mesmo, né, vendo agora a Débora ali fazendo os passinhos, dançando, e os irmãos da África também dançando, eu confesso para os irmãos que eu fiquei escandalizada, porque na Igreja de Deus e Amor a gente não via isso. Os irmãos que são da Deus e Amor sabem muito bem do que eu estou falando, que a igreja não permitia, tá, meus irmãos? Eram muitas coisas que a igreja não permitia. Eu lembro que uma certa vez a igreja era tão rígida que eu comprei uma presilha para colocar no meu cabelo, porque meu cabelo é bem enorme, é bem grandão, e eu gostava de colocar aquelas presilhas aqueles negocinhos que coloca no cabelo. Só que essa presilha de cabelo, ela era brilhosa, né? Então, quando eu cheguei na igreja, a obreira, né, que nessa época era pastora da igreja, ela veio até a mim e eu não era eu não era nem membro da igreja. Eu não era nem membro da igreja ainda. Aí ela veio a mim e falou: olha, irmã, não pode. A irmã pode jogar esse prendedor de cabelo fora porque tem brilho. É pecado, né? E ali, irmão, simplesmente eu joguei fora. Eu lembro que uma vez eu tinha uma sandalinha, ela tinha uns 5 centímetros de salto, né? E eu ainda não era batizada na igreja. E a irmã veio e falou comigo que não era para mim ir na igreja com aquele salto, porque era pecado e tudo. Então hoje eu vejo tudo isso que eles ensinaram pra gente, é algo que realmente não valeu de nada, só foi naquele tempo mesmo para trazer muito constrangimento para os irmãos membros ali. Então foi diversas coisas, eu fui muito repreendida também, fui muito repreendida na Igreja de Deus e Amor, repreendida, né, perdão. Eu fui muito repreendida na Igreja de Deus e Amor, né, por às vezes um sapato que a gente usava, e se tivesse algum brilho tinha que jogar fora, e uma saia, se tivesse qualquer, tipo assim, rachada, se fosse rachada a saia, fosse só um pouquinho ali, já não podia usar, tinha que costurar. Até hoje eu carrego comigo esses costumes, tá, meus irmãos? Hoje eu não uso saia rachada porque, né, a gente aprendeu na igreja que era pecado. E hoje eu vejo as jovens dentro da Igreja de Deus e Amor, elas cantam com a unha pintada, saia rachada, na frente assim, que vem até na coxa, então cantando, toma santa ceia e tudo, então muitas coisas mudaram. Então, meus irmãos, o que eu quero falar com vocês é sobre a dança, né? Então, os irmãos começaram a falar que era uma hipocrisia muito grande, que muitas pessoas foram repreendidas por mínimas coisas, então era um fardo que nem eles levavam, mas eles colocavam nos membros. E ali, né,
A irmã Irene veio e falou que a dança não é pecado, ela cita ali o texto onde Miriam dançou e também onde Davi dançou. E ali, meus irmãos, tem um vídeo, a Débora Miranda, ela tá ali, né, dançando também junto com os irmãos africanos, fazendo passinho ali e tudo. Então muitas pessoas acharam aquilo ali muito estranho e muitos começaram a falar que era muita hipocrisia. E uma das pessoas que falou algo que eu achei bem interessante, eu estou trazendo aqui, é o cantor da dupla, é Divane Everaldo. Eu não sei se os irmãos conhecem, eu sei que muitos irmãos da Deus e Amor sabem muito bem de quem eu estou falando, vou deixar a foto deles aqui para vocês verem. E também o comentário do Everaldo, que ele vai falar aí sobre a hipocrisia da igreja, e muitas pessoas também concordando com ele. Mas eu vou ler aqui para vocês o texto que o Everaldo, né, da dupla Divane Everaldo, falou ali na postagem da Débora Miranda, que diz assim, ele falando, tá, meus irmãos, o Everaldo diz assim, o tempo revela as verdadeiras intenções. Houve um tempo em que minha própria irmã Edivânia foi repreendida pela senhora Eleni Miranda. Hoje é presidente da igreja. Simplesmente por estar com uma saia longa demais, tá? Então, teve uma época que até a saia longa na Igreja de Deus e Amor era pecado. Eu conheci jovens onde eu congregava que foi disciplinadas, elas ficaram de banco porque usou uma saia longa, tá? E hoje a gente vê que já não é pecado. Então, é coisas que fazem que, né, eles mesmos seguram aquilo que eles querem colocar nos coitados dos membros, né? Eu uma vez fui disciplinada por causa de um arquinho, de uma tiarazinha que colocava no cabelo. Outra vez eu comprei uma presilha para colocar no cabelo, ela tinha uns brilhos. E aí, nesse tempo eu não era nem batizada na igreja, a irmã me chamou a atenção e falou que não era para mim usar mais aquela presilha, porque tem uns brilhos nela, não podia não, que era coisa do inimigo, né? E era coisas assim, meus irmãos, coisas absurdas que a gente era repreendido. Então, no tempo do missionário Davi Miranda, era assim. Agora, depois do Davi Neto, as coisas hoje já não é mais pecado, né? Porque naquela época a gente podia usar uma saia rachada. E eu lembro que as irmãs não podiam de jeito nenhum. E eu aprendi desse jeito, eu não uso saia rachada de jeito nenhum, né? E hoje eu já vejo na igreja as irmãs com a saia rachada, jovens com a saia rachada até em cima na coxa, cantando, né, na igreja, e não é atrás não, a rachadura da saia não é atrás não, é na frente, entendeu? E aquela rachadura bem enorme, assim, aquele lascão na saia enorme, que vê até as coxas, assim, unha pintada, maquiada, corte de cabelo, então tudo tomando a Santa Ceia, tá, meus irmãos? Então, é uma coisa que, olha só Jesus, a gente não entende muita coisa não, viu? A gente que congrega na Igreja de Deus e Amor daquele tempo, dos anos 2000, para cá, meus irmãos dos anos 80, dos anos, né, 90, não entende o que está acontecendo agora não, porque tudo que era pecado naquele tempo agora não é mais, então os irmãos ficam confusos, por isso que muitos estão saindo. Então, deixa eu terminar de ler aqui o comentário do Everaldo, da dupla Divane e Everaldo, que os irmãos sabem que eles foram cantor na Igreja de Deus e Amor, eles saíram por causa de algo que a Leia falou deles e que eles não gostaram. Nesse tempo eles eram, acho que o Everaldo era diretor da Fundação Reviver, um negócio assim, ele trabalhava na Fundação Reviver, e ali eles tiveram um desentendimento, e o Everaldo mais a Divânia saíram. Hoje eles fundaram a própria igreja, né? O Everaldo tem a própria igreja dele, e eles hoje congregam na igreja deles, tá bom, meus irmãos? Então, o Everaldo e a Divânia foi cantores da Igreja Deus e Amor por muitos anos, né? Eles gravaram o CD Na Voz da Libertação. Então, deixa eu terminar de ler aqui o comentário dele aqui. Ele diz assim, Everaldo diz assim, o tempo revela verdadeiramente as intenções. Houve um tempo em que minha própria irmã Edivânia foi repreendida pela Ereni Miranda, hoje presidente da igreja, simplesmente porque ela estava com a saia longa demais. Na época, tudo era pecado, tudo era mundano. Agora, os mesmos que oprimiram com fardos pesados estão dançando e adornados, chamando de cultura. Eu também fui repreendido de uma forma grosseira pela senhora Eleni Miranda, na frente da minha esposa, pela cor da minha camisa, uma cor normal. O problema nunca foi a roupa, a dança ou o adorno. Sempre foi a hipocrisia de quem impõe
aos outros o que não vive, e que decidam longo quem são e para diferir as pessoas sinceramente com regras que só servem para controlar e humilhar. Então ele não concorda, né, aqui com o que eles fizeram com as pessoas no passado e aquilo que eles falaram que era pecado, hoje já não é mais pecado. Pessoas ali concordando com o Everaldo, né? Porque muitas pessoas dizem que foi uma hipocrisia muito grande, que eles colocaram fardo enorme nas costas dos outros, mas eles nunca carregaram, e hoje o que era pecado naquele tempo, hoje já não é mais. Então, muitas pessoas ficam confusas, meus irmãos. Agora me diga aqui o que é que você acha sobre isso. Você acha que a irmã Ereni está certa, que tem que os irmãos dançar mesmo dentro da igreja, que Miriam dançou, Davi dançou, então a dança não é pecado dentro da igreja? Deixa aí o seu comentário. O que é que você acha disso?